Bom dia, lindo dia. Obrigado, Senhor, por este tão belo dia. Segunda-feira, temos a semana pela frente e um dia de cada vez vamos fazendo a nossa parte. Por isso o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Então, mas como é que a gente começa? Com hoje. Hoje, este é o dia que o Senhor fez, alegrai-vos e regozijai-vos nele. Comece com hoje, aproveite bem, tire o melhor, faça o melhor, se prepare para melhores resultados, porque o melhor é resultado do melhor. Seja melhor que tudo irá melhorar. Como estamos trabalhando, restaurando as áreas da vida, e nesse processo de restauração, o que mais acontece são interferências malignas. Eu já atendi muita gente que a vida estava numa desgraça, mas se voltou para Deus, em vez de melhorar, piorou. Mas por quê? O inimigo não quer perder ninguém. Se enquanto e quando você viveu no pecado, a vida não estava lá como gostaria, mas dava para ir levando. E agora você se volta para Deus e as coisas se dificultam. Entenda uma coisa. Enquanto a pessoa serve o diabo não vai maltratar quem já serve a ele. O diabo se levanta como inimigo, se lança com suas forças espirituais de principados, potestades, de dominação deste mundo tenebroso, contra quem ele perdeu, que se afastou dele, que não quer mais o governo dele. Ele usa então essas forças espirituais. Então a luta, meu querido, minha querida, não é sinal que você agora está errada na escolha e decisão que tomou. O Deus desse mundo, o inimigo de Deus, ele se levanta contra as pessoas que querem crescer, que querem se restaurar, que querem vencer e sair do marasmo, das mesmices, das derrotas. Então a luta é justamente porque o inimigo não quer perder você. Mas eu quero lhe dizer, a sua fé em Deus, o seu voltar-se para Deus, fará com que Deus lhe dará força. E você vai vencer esse inimigo que agora mostrou o potencial dele, mostrou a verdadeira cara dele, a intenção dele. Pois a intenção do diabo é roubar, matar e destruir. Nós temos como exemplo a restauração de Jerusalém. Antes de Neemias chegar lá, reunir o povo e mostrar a realidade e desafiá-los para as mudanças, estava tudo normal. A miséria era a cultura, a desordem era a cultura, os muros derribados era a cara de Jerusalém, as portas queimadas a fogo, era o estado da cidade, que estavam acostumados com uma situação assim. Mas quando ele mostrou que esse quadro poderia ser mudado, deveria ser mudado, e que Deus tinha e dava condições para esse quadro ser mudado, aí então aqueles líderes, chamado Sambalá,
Tobias, Gesem, eram os líderes comunitários que, quando viram que Neemias tinha um projeto de vida, um projeto de restauração da cidade, restauração da dignidade do povo, restauração espiritual para o povo, restauração social e material para o povo. Quando ele viu que alguém tinha uma proposta melhor, ele se enfureceu. Assim como nós vemos hoje o nosso Brasil, com essa mudança de governo, temos um presidente que luta pelo melhor do Brasil, mas aqueles líderes que quebraram o Brasil, que corromperam o Brasil, que roubaram e saquearam o Brasil, têm se levantado ferrenhamente contra a verdade, contra a liberdade. Pode ver que agora estão mostrando a revolta deles e querendo nos tirar a liberdade. E infelizmente, esta linha de liderança negativa, essa linha de líderes negacionistas, tem o apoio do mundo, pois o mundo jaz no maligno. Mas não esqueçamos que aonde há um justo que clama, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então una-se a quem quer a justiça, una-se a quem quer o bem, una-se a quem luta pela família, una-se a quem luta pela economia, una-se com aqueles que lutam pela liberdade. Faça parte. Esteja também disposto a pagar o preço. Neemias recebeu ataques pessoais, mas ele não temeu. Ele se uniu ao povo, ele incentivou o povo, despertou o povo e mostrou essa realidade para o povo, e o povo então se uniu. E aí começaram o processo da restauração. Una-se àqueles que lutam pela verdade. Una-se àqueles que querem o melhor, que querem o bem. Una-se àqueles que não negociam a verdade, a liberdade e a família. Una-se àqueles que lutam pela pátria. É dessa maneira. Os ataques espirituais vêm em todos os níveis. A nível pessoal, o diabo usa o seu instinto da velha natureza, que o pecado era cultura. A nível familiar, o diabo usa os seus familiares para lhe criticar, lhe desmotivar, para lhe acusar, para se opor a você, porque você encontrou em Deus o motivo e a razão para viver, e eles não aceitam terem perdido você. Os familiares não aceitam que a gente, fora da família ou dos laços de sangue e carne, a gente encontre alguém que a gente crie mais afinidade. E isso é uma realidade, que quando a pessoa se converte a Cristo, ela encontra a igreja. E a igreja é a nova família que Deus dá para a pessoa se preparar para a eternidade. E aí a família biológica, e aí os familiares, os parentes, com toda aquela bagagem familiar hereditária, se levanta muitas vezes como inimigo. Eu tenho experiências marcantes da minha vida, quando me converti a Cristo, e minhas irmãs também se converteram a Cristo. O diabo usou nosso pai biológico para tentar nos afastar de Cristo, nos afastar da igreja. E ele, de muitas maneiras,
Assim como procedeu essas formas de ataque que Neemias enfrentou lá em Jerusalém, no período da restauração, que foi ataques em medidas progressivas que iam aumentando em nível de violência, de malignidade, quando ele deu o plano e criou um plano de ação para o povo, aqueles líderes ficaram desagradados, se sentiram desgastados, porque alguém estava interessado pela melhora do povo de Deus. E Neemias não parou. A segunda forma de ataque que Neemias teve que enfrentar, ele recebeu zombaria e desprezo. Quando me encontrei com Cristo, a minha posição e a minha mudança causou muito desagrado nos familiares, nos amigos. Mas como aquela posição de estar desagradado, eu não voltei atrás, não mudei de ideia, eu prossegui. Aí começou a vir zombaria, críticas e desprezo. Aí então tudo que um crente lá em que época cometeu um erro, eles jogavam os erros daqueles crentes para querer humilhar e nos ofender. O inimigo faz isso. Por que tem muita gente que fala mal de pastor, fala mal de igreja, fala mal de crentes? São pessoas que servem ao diabo e eles perderam para Deus muitas pessoas ligadas a eles. Companheiros de noitadas, companheiros de aventuras, de malandragem, companheiros de práticas de pecado. E sempre quando o diabo perde alguém que servia a ele, ele se levanta como inimigo com ataques. E o terceiro estágio que Neemias teve que enfrentar foi ira e indignação. O povo ficou irado. Eu lembro-me, no meu primeiro ano de fé, morava no interior e tinha cultos no domingo e um culto no meio da semana. E o meu pai, como nunca se converteu, e ele tentava impedir de nós prosseguir. Em uma certa ocasião, eu estava observando, passava uma família de crente, aí pelas 7:30 da noite, de acordo com o tempo, com a estação do ano, estava claro ou escuro, não tinha luz elétrica na época, mas quando aquela família de crente ia passando para ir para a igreja, o meu pai ficava endemoniado, rangia os dentes, espraguejava, falava mal daquela família. Pois é, dá para entender que toda pessoa que quando se volta para Deus incomoda aqueles que servem ao diabo. E o diabo usa as pessoas que servem a ele para se lançarem contra, para falarem mal, para ameaçarem, para criticarem. Isso é normal, meu querido. É normal, minha querida. Toda pessoa que se volta para Cristo encontra a paz, o perdão, a salvação, mas
o meio onde ela estava aliançada, envolvida, aquele meio se torna um ninho de cobra, de pessoas que ficam em contrariedade. Esse é o preço que nós temos que pagar se quisermos sermos vencedores. Vencedores espiritualmente, sociologicamente e materialmente. Mas a coisa não ficou só nisso. O quarto ataque que Neemias teve que enfrentar foi agressões físicas. Eu passei por isso. Mas como eu não temia, uma certa ocasião, o meu pai quis me agredir. Pegou uma cadeira com as duas mãos e veio para me quebrar na minha cabeça. Ele quebrou essa cadeira na minha frente, no chão. Parecia que tinha uma parede de vidro na minha frente. Outra ocasião, ele se endemoniou. Estávamos sentados na mesa fazendo refeição. Ele sentava na ponta da mesa e eu sentava ao lado dele. Ele ficou endemoniado porque começou a aviltar a fé dos crentes e a proibir dos filhos serem crentes. E ele tirou aquela faca e começou a apunhalar a mesa. Quebrou aquela faca apunhalando a mesa. Eu sentado ao lado, nem me mexi. Por quê? O demônio não tem poder na nossa vida. Ele estava dominado pelo demônio. Então aprendamos isso, que uma pessoa endemoniada, ela prevalece contra aquele crente que não está firme, que não está num processo de restauração. O diabo prevalece sobre a vida daqueles que são aliançados com o pecado. O diabo prevalece sobre a vida daqueles que não têm postura, que não têm posição, que não têm firmeza, que não têm amor, que não têm zelo e que não têm temor a Deus. Porque quem está em Deus, o diabo não toca. Pode ler o livro de Neemias. Chegou a vir exército dos inimigos para fazer Neemias parar a reconstrução das muralhas. Ele não parou. O exército conseguiu matar alguém? Não. Querido, querida, luta, ataque do maligno não é sinal de abandonar a fé. É sinal que Deus está contigo. E se você permanecer em Deus e continuar firme no seu propósito, a vitória será sua. Não tema o inimigo, mas não dê brecha para ele. Esse é o preço que temos que pagar, sim. Vida, quando está em processo de restauração, o inimigo se levanta, fica furioso, porque no processo da restauração, a gente vai cortando os vínculos, desfazendo alianças erradas, parando de práticas. A gente vai se desligando daqueles que se opõem a Deus. E é uma questão de tempo, porque o próprio tempo vai classificar quem é com você, quem é bênção na sua vida, e o tempo vai afastar de você quem não pertence a você e quem não é bênção na sua vida. Então, prossigamos. A restauração tem um preço, mas um preço que você pode pagar.
Você pode pagar esse preço. Sua fé, sua resiliência, sua obediência, seu amor a Deus, sua perseverança naquilo que você assumiu com Deus. Permaneça firme. Observe, já falei na quarta-feira que embora nós andando nesse corpo, na carne, as nossas armas não são carnais. E não é contra carne e sangue que nós lutamos. Mesmo meu pai tentando e fazendo aquilo contra mim, não rompeu o meu amor por ele, minha obediência a ele, não rompeu o meu relacionamento com ele. Por quê? Porque não era contra ele, contra a carne dele, era contra o demônio que estava nele que eu lutava. A nossa luta não é contra carne e sangue. Se você tem na sua família alguém usado pelo diabo, ame essa pessoa e repreenda esse espírito. Ame seus familiares, seus pais, seus irmãos, seus filhos. Ame. Mas ele só deseja o mal. É ele ou é o demônio que está nele que quer o seu mal? Não misture as coisas. A luta não é contra carne e sangue. Discirna qual é o espírito que está operando e lute contra os espíritos. Repreenda esses espíritos e ame as pessoas. Amém? Continuaremos esse assunto na próxima quarta-feira. Deus abençoe.